A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estamos aí mais uma vez para ler a palavra de Deus, amém? Estamos aí no livro de Juízes, capítulo de número 4, amém? 1316 anos antes de Cristo, onde o subtítulo é Canaã oprime Israel. Mas os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude, né? Novamente afirmamos que sem a apropriada liderança espiritual, a igreja é como um navio sem leme, amém? E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, o qual reinou em Azor, e o capitão de seu exército se chamava Sísera, e o mesmo habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel então clamaram ao Senhor, porque o Sísera, tinha 900 carros de ferro, e tinha afligido grandemente os filhos de Israel por 20 anos, amém? Ter 900 carros de ferro nos diz que Sísera era um poderoso comandante militar. E as palavras afligido grandemente declaram o fato de que os israelitas tinham se tornado escravos, mais uma vez. Escravos de Sísera em sua própria terra. É isso que o pecado faz. O pecado aprisiona uma pessoa mais do que ela quer, levando-a a pagar um preço mais alto do que ela pode pagar, amém? É forte, né? Versículo 4, subtítulo Débora. E naquele tempo governava Israel uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapidote. Aqui diz que esse capítulo e o próximo podem ser considerados como os capítulos das mulheres. Vemos que a fé que Débora tinha trouxe uma grande vitória a Israel, e a fidelidade de Jael levou a destruir um grande tirano. Ambas as mulheres foram levadas por Deus para seus respectivos ministérios, Portanto, isso faz calar aquela ideia de que Deus não chama as mulheres para pregar e etc. Paulo disse que em Cristo não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Versículo 5. E Débora se assentava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiu a ela para julgamento. E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e lhe disse: Não te ordenou o Senhor Deus de Israel, dizendo: Vai e leva o povo ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Aqui Débora fala como uma profetisa que comunica os mandamentos de Deus e não as suas próprias opiniões. Anuncia as promessas de Deus e não simplesmente as suas esperanças ou desejos, amém? Aqui ela não estava falando nada dela mesma, e sim que Deus tinha mandado, verdadeiramente. E eu atrairei a ti ao arroio de Quisson, Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e o seu exército, e o entregarei em tuas mãos, Isso é uma promessa. E Baraque lhe respondeu: Se tu fores comigo, eu irei, mas se não fores comigo, não irei. Temos poucas informações sobre Baraque. Sabemos que sua fé parecia débil. Ele queria alguém perto e visível em que ele pudesse se apoiar. Há uma fé tão débil, até o braço de uma mulher dá mais confiança que o braço de Deus. Em consequência, Deus não honrou Baraque porque ele não honrou a Deus. E Deus é honrado melhor pela nossa confiança nele, É verdade. E ela disse: Irei contigo certamente, mas não será tua honra na jornada que empreenderes, porque a mão de uma mulher venderá ao Senhor a Sísera. E levantando-se Débora, foi com Baraque a Guedes. Amém? E Baraque juntou Zebulon e Naphtali em Guedes e subiu com 10.000 homens sob seu comando. E Débora subiu com ele. E Éber, o queneu dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, apartou-se dos quenitas e tinha posto as suas tendas até o vale de Zaanim, que está junto a Guedes. E vieram, pois, anunciar a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E reuniu Sísera todos os seus carros, 900 carros de ferro, com todo o povo que com ele estava, desde Arosete dos gentios
até o ribeiro de Quizon, né? Era um exército imponente, né? Cícero se preparou para a guerra. Então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em tuas mãos. Não saiu o Senhor adiante de ti? E Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens após ele. Amém? Aqui no natural, o que poderiam eles fazer contra todos aqueles carros de ferro, né? Entretanto, eles não estavam agindo no natural, mas sim no poder de Deus, né? E assim nós devemos fazer o mesmo. E o Senhor desbaratou Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. A palavra hebraica para desbaratar implica em uma ação sobrenatural. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e caiu todo o exército de Cícera ao fio da espada, até não ficar nenhum. Foi uma derrota total, e não há indício algum de que o exército de Israel tenha sofrido alguma baixa sequer. Sem o Senhor, algumas vitórias menores podem ser obtidas, mas a um preço terrível. Mas com ele, a vitória é total e sem perda alguma. Versículo 17. E Cícera, porém, fugiu a pé da tenda de Jael, mulher de Éber o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber o queneu. Jabim era o rei de Canaã. Versículo 18. E saindo Jael para receber Cícera, disse-lhe: vem, meu senhor, entra aqui, não tenhas temor. E ele veio a ela na sua tenda e ela o cobriu com uma manta. Versículo 19. E ele lhe disse: rogo-te que me des de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber, e voltou a cobri-lo. Versículo 20. Ele disse ele: fica à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar, dizendo: há alguém aqui? Tu responderás que não. Aqui o poderoso chefe militar dos cananeus é reduzido a depender de uma mulher. Tais são os caminhos do Senhor com respeito àquele que se opõe a ele. Versículo 21. E então Jael, mulher de Ebe, tomou uma estaca da tenda e, tomando um martelo em sua mão, veio a ele silenciosamente e lhe cravou a estaca entre as têmporas e o cravou na terra, pois ele estava muito cansado e carregado de sono, e assim morreu. Deus, que deu vigor a Sangar para destruir o filisteu com uma aguilhada de boi, também deu vigor a Jael para matar o sírio com uma estaca, né? 22, versículo 22. E Baraque, estando seguindo Cícera, Jael saiu para receber e lhe disse: vem e te mostrarei o varão que tu procuras. E ele entrou onde estava, e eis que ali jazia morto Cícera, com a estaca na têmpora. O Espírito Santo chamou somente 2 mulheres, preeminentemente de bendita entre as mulheres. Uma foi Jael e a outra foi Maria. Maria, é óbvio, está associada ao advento do Redentor de Israel, né, Jesus Cristo, e do mundo inteiro. E Jael ao juízo do opressor de Israel, que era Cícera. E assim abateu Deus naquele dia a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel começou a crescer e a fortificar-se contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram, né? Foi uma tremenda vitória. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 4 do livro de Juízes, amém? Aqui Deus, né, mostrando que ele usa quem ele quer, da hora que ele quer, do jeito que ele quer, né? O povo aqui se voltou para Deus, né? Começou fazendo o que era mal, mas se tornaram escravo, e logo eles começaram a clamar a Deus novamente. Deus usou Débora, né, e Jael, a Jael no caso, né, para dar essa vitória para Israel, amém? Sobre um rei muito poderoso que era Cícera e Jabim, amém? Glória a Deus. E assim é, quando a gente se volta para Deus, como diz aqui a palavra, a vitória com Deus, ela não tem perda, é uma vitória certa, amém? Podemos até tentar fazer com o nosso braço, mas com Deus é mais garantido, amém? Glória a Deus, fique na bênção, fique na paz, e até o próximo capítulo do livro de Juízes, amém? Glória a Deus, até a próxima.